Trago agora para o conhecimento do plenário, o processo TC 036-673-2019-6. O presidente é um processo de acompanhamento e ele trata da transformação digital do nosso país. O presidente, tive o prazer e a honra de conduzir nesse biênio, portanto, também processos que dizem respeito a esta parte importante das políticas públicas e são processos que muitas vezes estão afetos à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, diretamente relacionados, portanto, ao imenso e necessário esforço para que possamos um dia chegar à condição de país 100% digital. A fiscalização que trago hoje à consideração desse plenário aborda aspectos de grande relevância para o sucesso dessa empreitada. Assim, como de costume, farei uso de alguns slides para melhor transmitir as informações de forma clara e objetiva. Senhor presidente, trata-se de trabalho conduzido pela SEC com o objetivo de acompanhar as iniciativas estruturantes da transformação digital empreendidas pelo governo federal. Desde já quero cumprimentar os servidores da equipe técnica, bem como os dirigentes da unidade, pelos resultados apresentados. Como tenho defendido de forma veemente a superação do modelo ultrapassado de governo eletrônico e a consequente adoção de soluções compatíveis com a era digital, constituem pilares fundamentais para a modernização do Estado e a redução da burocracia. Nesse sentido, faço questão de ressaltar que o processo em questão integra conjunto estruturado de abordagens desta corte sobre o assunto e vinculada ao objetivo de contribuir para a transformação digital do país, conforme definido em nosso plano estratégico para o período 2019-2025. Não posso deixar de mencionar ainda o acordo 1103 de 2019 plenário, relatado pelo eminente ministro Vital do Rei, que apontou lentidão na implementação das iniciativas de desburocratização do governo federal e ausência de integração plena de serviços públicos da plataforma de cidadania digital, fatores que motivaram a presente fiscalização. O que se pretende, portanto, pode ser resumido em poucas palavras: contribuir para que a administração pública se livre de uma vez por todas das amarras da burocracia e da ineficiência que caracterizam governos analógicos ou eletrônicos, a verdadeira burrice ocupada, como falamos muitas vezes lá em nossa região, e passe a usar de forma intensiva a tecnologia da informação e a inteligência artificial em prol da sociedade e da democracia. Entendo que o papel do TCU nesse processo vai muito além do controle estrito de conformidade de atos de gestão ou mesmo do desempenho de programas importantes. Sabemos que, em muitos casos, os gestores públicos necessitam do estímulo dos órgãos de controle, bem como da nossa atuação pedagógica, para que movimentos essenciais, exemplos da transformação digital, comecem a acontecer. Nesse sentido, aproveito a oportunidade para registrar os meus elogios ao presidente José Múcio e à equipe do ISC pela realização na última semana da 6ª edição da Semana de Inovação em cooperação com a ENAP e o Ministério da Economia. E também quero aqui agregar os cumprimentos ao ministro Nath pela realização do evento que anunciou há poucos minutos atrás. Vale aqui esse evento também, e que esse evento último ocorreu pela primeira vez em 2015 como parte de ações desse tribunal para estimular a inovação do setor público. Devido à pandemia do Covid-19, dessa vez, o encontro aconteceu em ambiente 100% virtual, o que facilitou, inclusive, a participação de grande número de palestrantes de renome internacional, a exemplo do professor Rico Malvar, da Microsoft, e do escritor David Friedman. Voltando, portanto, ao tema do processo em pauta,
É importante destacar que o esforço de transformação por parte do governo federal também teve início em 2015, a partir de provocações desta Corte no âmbito da iniciativa Brasil 100% Digital. Apesar das sucessivas mudanças no comando do Poder Executivo, o engajamento contínuo de gestores envolvidos com o assunto viabilizou o alcance de resultados importantes com a edição de diversos normativos e a formalização de estratégias aptas a nortear ações no âmbito de toda a administração pública. Senhor presidente, parte desses elementos também devemos considerar que foi objeto de fiscalizações anteriores, uma vez que o assunto tem recebido especial atenção do controle externo exercido por nossa Casa. Por esse motivo, o presente acompanhamento teve como foco principal a plataforma de cidadania digital instituída por meio do decreto 8.936 de 2016, com os refinamentos introduzidos por atos posteriores que regulamentaram a simplificação de serviços públicos e a unificação de canais de acesso por meio do Portal Único Gov.br. Em termos específicos, foram avaliados os principais riscos associados à implementação de iniciativas estruturantes de transformação digital, bem como a capacidade dessas iniciativas de gerar benefícios efetivos para a administração pública e, sobretudo, para o cidadão. Antes de passar às constatações da equipe técnica, peço licença para estabelecer uma diferença conceitual de grande importância para a compreensão do assunto. Como todos sabem, o Brasil desperdiçou muito tempo e dinheiro investidos em soluções de governo eletrônico, com simples conversão de documentos e processos baseados em papel para suas réplicas informatizadas. Digamos assim, e ainda mantemos, em muitos casos, a burocracia baseada em sistemas. Quando falamos em transformação digital, por outro lado, o que se espera é que as organizações sofram revoluções habilitadas pela tecnologia. Nesse caso, modelos de atuação e, principalmente, de atendimento ao cidadão são melhorados de forma disruptiva, produzindo ganhos excepcionais e também exponenciais. Em uma posição intermediária, encontramos a digitalização, termo, então, adotado na literatura para descrever aquelas situações em que, por limitações legais, tecnológicas ou orçamentárias, as plataformas digitais são usadas para promover melhorias em processos de trabalho existentes, mas ainda sem que seja realizado todo o potencial transformador de tais tecnologias. Essa distinção é importante, senhor presidente, porque, como veremos adiante, grande parte do esforço conduzido pelo governo federal ainda está na digitalização de fluxos de trabalho existentes e não na verdadeira transformação digital pela qual a sociedade anseia. A plataforma de cidadania digital, escopo da fiscalização em tela, na minha opinião, vai além do portal de serviço Gov.br. Inclui ainda o serviço de autenticação unificada, provido pelo SERPRO, e é a ferramenta automação em nuvem, contratada pelo governo federal para facilitar a implementação de serviços digitais, bem como os sistemas proprietários de cada órgão e também mecanismos para facilitar sua integração ao portal. Senhor presidente, concluída essa breve contextualização, passo agora, com as devidas vênias, a apresentar resumo das principais constatações descritas no relatório da fiscalização, as quais farei de forma a poder trazer também considerações de outras que foram levantadas pela equipe do meu gabinete. Cabe esclarecer que, embora a equipe da CEF tenha realizado um trabalho minucioso e de elevada qualidade, o cenário imposto pela pandemia do Covid-19 demandou aceleração significativa dos esforços de transformação digital do governo durante o ano 2020, motivo pelo qual considerei essencial complementar as conclusões da unidade
com aquelas observações pontuais sobre a evolução do assunto nos últimos meses. O primeiro ponto a destacar, senhor presidente, conforme mencionei anteriormente, diz respeito ao foco excessivo na mera digitalização dos serviços ao cidadão. Mesmo antes das medidas de isolamento e distanciamento social, o governo já concentrava esforços em permitir que o envio ou a solicitação de documentos, bem como o requerimento de direitos, fossem feitos de forma digital, sem a necessidade de comparecer pessoalmente a um balcão de atendimento. Embora tal iniciativa seja louvável e tenha se mostrado extremamente oportuna, principalmente frente ao cenário de exceção que ainda estamos vivendo. Não basta reformar apenas a fachada de um edifício que está com sua estrutura ou mesmo comprometida. Isso pode ser melhor exemplificado pelo crescimento vertiginoso das filas de análise de pedidos de benefícios da Previdência Social, cujos atrasos foram objeto de sucessivas reportagens da mídia no primeiro semestre deste ano e atraíram, inclusive, a competente e pronta atuação deste tribunal na análise de determinação de providências sobre o assunto proposto pelo ministro Bruno Dantas e que agora estão sendo acatadas nacionalmente. Ficou evidente, nesse caso particular, que a digitalização dos mecanismos de peticionamento não foi suficiente, uma vez que não houve melhorias na capacidade do órgão em tratar de forma eficiente tais pedidos. Ainda, senhor presidente, no tocante à digitalização de serviços, também é preocupante o fato de que, segundo a CEF, 70% dos casos, isso esteja sendo feito mediante aproveitamento de soluções próprias de cada órgão, integração e, em muitos casos, com base em regras de negócio próprias dos mundos analógico e eletrônico. Sem investimentos na transformação completa de processos digitais, temos, senhor presidente, o risco de criar mais uma legítima jabuticaba, a burocracia 100% digital. Em contraponto, faço questão de usar novamente o INSS como exemplo, e dessa vez quanto ao potencial da transformação digital, quando aplicada da forma correta. Atualmente, já se encontra em fase de testes o novo serviço de prova de vida e, com ele, o segurado troca uma desconfortável visita anual a um posto do INSS pela simples verificação biométrica com o uso do celular. Ou seja, avanços como esse precisam ser reconhecidos para que incentivem outros órgãos a adotarem soluções igualmente inovadoras em prol do cidadão. Acho que o microfone é aberto esse problema. Outra área que merece especial atenção, até pela deficiência histórica do setor público, diz respeito ao planejamento. Em termos de, me refiro à elaboração, à implementação e ao acompanhamento dos planos de digitalização. Trata-se do instrumento utilizado pela SGD para pactuar, junto aos gestores dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, as metas acerca dos serviços públicos a serem ofertados em meio digital. Conforme verificou a nossa equipe técnica, há uma série de dificuldades que precisam ser superadas em relação a esse ponto, as quais podem ser divididas em dois blocos. No primeiro, que considero mais crítico, encontram-se questões relacionadas ao engajamento insuficiente das áreas de negócio nos projetos de transformação digital, seja pela falta de percepção da importância dessas iniciativas ou pela existência de projetos estratégicos de cada órgão sem mecanismos adequados para a definição de prioridades. No segundo bloco, que engloba aspectos mais operacionais, o relatório traz considerações acerca de ocorrências de falta de conhecimento pelos técnicos envolvidos nos projetos acerca
da metodologia e das ferramentas utilizadas para a implementação do serviço, bem como sobre deficiências dos instrumentos para acompanhamento do processo e do progresso em relação a iniciativas e mensuração do que mais interessa, os resultados. Em suma, senhor presidente, trata-se de mais uma auditoria que evidencia a falta de uma cultura de planejamento em nosso país e, por consequência, de comprometimento com aquilo que é inserido nos planos. Por esse motivo, trago aqui uma série de recomendações da Secretaria de Governo Digital com vistas a mitigar os problemas identificados. É interessante notar que, apesar dos obstáculos relatados, o governo federal anunciou recentemente o alcance da marca de 1.000 serviços públicos digitalizados desde janeiro de 2019. Trata-se de resultado expressivo, mas que, a meu ver, merece ser celebrado enquanto marco relevante no processo de modernização do Estado. Por outro lado, considerando os pontos relatados anteriormente, em especial quanto à ênfase na mera digitalização do processo de trabalho, entendo ser essencial a cuidar do presente processo de acompanhamento. Com isso, a CEFT poderá validar os números divulgados pelo governo federal, bem como avaliar o risco de que o foco em metas quantitativas possa, eventualmente, estar levando à construção de uma burocracia, como disse antes, 100% digital. Para encerrar esse resumo, senhor presidente, e de acordo com as constatações da equipe técnica, trago ainda algumas considerações acerca dos recursos humanos, materiais e orçamentários necessários para viabilizar tamanha empreitada, eu diria, principalmente em relação ao que mais precisamos, de transformação do setor público e, sobretudo, para garantir o correto funcionamento, o crescimento sustentável e a evolução contínua dos serviços oferecidos à sociedade de forma. Nesse contexto, o primeiro ponto que destaco já vem sendo abordado há anos pelo TCU, a exemplo do que ocorreu nos acordos 1.200 de 2014, 2.789 de 2019, ambos do plenário e da relatoria do ministro Raimundo Carreiro. O fato é que, apesar de sucessivas fiscalizações, determinações e recomendações, ainda se verifica a existência de quadro insuficiente de servidores especializados em tecnologia da informação na maioria dos órgãos e entidades do Poder do Executivo Federal. Como diria o Gardner, né, o grande desafio é transformar os caminhadores em trotadores e os trotadores em corredores. Outro aspecto igualmente preocupante diz respeito às limitações do contrato da ferramenta que dá suporte à automação do processo na plataforma GovBR. Conforme cálculos que constam do relatório, os quantitativos contratados podem não ser suficientes para suprir toda a demanda gerada pelo fluxo intenso da criação de novos serviços digitais, situação que pode colocar em risco a continuidade da iniciativa. Além das questões contratuais, há ainda que se considerar as restrições orçamentárias, especialmente diante das limitações impostas pelo déficit fiscal e pelo teto de gastos. É inegável que o processo de transformação digital requer investimentos, os quais tendem a ser maiores à medida que aumenta a complexidade dos serviços oferecidos ao cidadão nesse novo formato. Por outro lado, o Ministério da Economia tem divulgado de forma ostensiva estimativas de valores impressionantes que estariam sendo economizados graças à eliminação de burocracias inúteis e à substituição de processos analógicos ou eletrônicos por versões mais modernas e eficientes. Me parece lógico, portanto, que pelo menos parte desses recursos deva ser reinvestido mediante ajustes orçamentários para que possam custear novos ciclos de modernização do setor público. Aproveito a oportunidade para informar aos meus nobres pares que, como responsável pela elaboração da proposta de parecer prévio sobre as contas de governo do exercício de 2021,
estou orientando a Secretaria-Geral de Controle Externo no âmbito de processo específico que trarei a este plenário ainda hoje para que avalie detidamente os aspectos financeiros e orçamentários relativos aos investimentos em transformação digital, tanto no que se refere ao custeio de tais projetos, como à economia de recursos proporcionada pelos seus resultados. Conforme, então, o balanço divulgado pelo Ministério da Economia, a plataforma GovBR já é utilizada por 84 milhões de cidadãos, que equivale a mais de 40% dos brasileiros, 60% dos usuários de internet e, em termos numéricos, a 100% da população economicamente ativa do país. Ao se cotejar, então, tais números com os 2 milhões de usuários hora existentes na plataforma em janeiro de 2019, é possível supor que parte desse crescimento esteja associado à aceleração do processo de transformação digital ao longo do exercício 2020, em resposta aos desafios decorrentes das medidas de isolamento e distanciamento social para combate à Covid-19. Assim, considerando que a fiscalização realizada pela CEF teve sua conclusão justamente no mês de março de 2020, ainda nos primeiros dias do período de maior impacto da pandemia em nosso cotidiano, solicitei à equipe do meu gabinete que fizesse um breve levantamento acerca da evolução da matéria nos últimos meses, de modo a complementar o excelente trabalho da nossa unidade técnica. Nesse sentido, o primeiro ponto que devo destacar é a publicação do Decreto 10.332 de abril de 2020, que, em sequência, instituiu a estratégia do governo digital na administração pública federal para o período 2020-2022, com aprimoramentos relevantes em relação à sua versão anterior. É possível, senhor presidente, notar, inclusive, que diversas deficiências apontadas pela equipe de fiscalização foram explicitamente endereçadas na estratégia atual, seja pela definição de objetivos relacionados diretamente aos pontos de melhoria ou pela atribuição mais precisa de responsabilidades pelo planejamento e acompanhamento das iniciativas de transformação digital. Ainda assim, é necessário que os princípios estabelecidos sejam observados e que as ações constantes dos planos sejam efetivamente executadas para que seja possível alcançar os resultados almejados. É imperioso que esse tribunal mantenha olhar atento sobre o tema, que eu diria de extrema relevância para o presente e o futuro do nosso país, e que espero que isso seja feito mediante novo ciclo de acompanhamento a ser conduzido pela nossa CEF. O segundo fato que considero relevante, senhor presidente, ocorrido após o término da fiscalização, foi a publicação da edição 2020 do ranking elaborado pela ONU. Trata-se do estudo mais respeitado sobre o tema a nível mundial, realizado desde 2003, que avalia os mais de 190 países membros da entidade em relação a todos os aspectos necessários para o alcance da condição de país 100% digital. Até então, conhecíamos apenas os dados do relatório de 2018, ocasião em que o Brasil alcançou a 44ª colocação, em situação de verdadeiro empate técnico com nossos vizinhos Chile e Argentina. Naquela época, a oposição apresentou melhoria significativa em relação aos dados de 2014, quando ocupávamos apenas o 57º lugar. Eis que, então, senhor presidente, publicados os números de 2020, fomos surpreendidos por nova queda do Brasil no ranking mundial e uma extraordinária elevação do Uruguai, nosso país vizinho, no mesmo ranking. Apesar da melhoria do índice geral de desenvolvimento de 0,73 para 0,76, voltamos a figurar na 54ª colocação, em comparação, de novo,
Chile e Argentina alcançaram um índice de 0,82 e, com isso, tiveram ganhos de 10 posições neste ranking, movimento exatamente oposto àquele que aconteceu com o Brasil. A primeira conclusão que se pode tirar de tais resultados é simples. Precisamos fazer mais. Ainda que tenha havido progresso, outras nações avançaram de forma muito mais expressiva, mesmo tendo que lidar com cenários políticos e econômicos menos favoráveis do que os do Brasil. E sempre me referi nesta casa ao chamado grupo dos D5. E nesse grupo sequer pensava estar presente o Uruguai. E esse grupo foi ampliado para o D7, onde está incluído o nosso vizinho Uruguai. Me lembro muito bem quando o Banco Mundial promoveu uma reunião e convidou o Tribunal de Contas da União para participar dela, uma reunião internacional em Montevidéu. Esse tema era sequer suscitado até ali, naquele momento. Tenho certeza que tanto a OCDE quanto o Tribunal de Contas da União tiveram, talvez, essa missão indutora nesse novo caminho que adotou rapidamente o Uruguai e que o coloca nessa posição de destaque no ranking mundial. Mas como é possível retrocedermos tanto no ranking, senhor presidente, pergunto, mesmo após digitalizarmos mais de 1.000 serviços públicos que atendem a 80 milhões de cidadãos? A resposta torna-se evidente quando analisamos os 3 elementos que compõem o Índice Geral de Desenvolvimento da ONU. São indicadores que mensuram a oferta de serviços online, a infraestrutura de telecomunicações para acesso a tais serviços e, por fim, as competências dos cidadãos para utilizá-los. Ao se comparar de forma detalhada os resultados dos levantamentos de 2018 e 2020, o que se nota é que o Brasil apresentou ligeira melhora quanto à oferta de serviços digitais. Porém, avançou menos do que os demais países no quesito de infraestrutura e manteve-se estagnado na dimensão de capital humano, o que é pior. E nós sabemos o que está vindo por aí. A segunda conclusão, portanto, senhor presidente, é igualmente simples. Não basta investir apenas na digitalização do serviço. A construção de um país 100% digital passa necessariamente pela evolução da nossa infraestrutura de telecomunicações, com a implantação da banda 5G, sobre o que temos falado permanentemente no nosso plenário, e da oferta de conexões de telefonia e internet decentes a toda a população, preço que estamos pagando hoje, bem como pela melhoria da formação acadêmica e profissional de nossos cidadãos, desde a infância aos níveis superiores, para que todos se tornem aptos a usufruir plenamente os benefícios propiciados pela era digital. Hoje é um bom exemplo. Sabemos que o Brasil é um país continental e o que está acontecendo não foi de propósito, mas é o que a gente vê a cada dia, o que traz aqui para nós, então, maiores dificuldades para os avanços consistentes e uniformes na área da infraestrutura. E, porém, é possível hoje ainda identificar outros fatores que podem estar contribuindo para esse resultado negativo. Quem sabe, com a implantação da Interlink, possamos, então, avançar mais rapidamente e dando um salto gigantesco em relação à discussão que se trava nesse momento, do ponto de vista político e geopolítico, entre o uso de equipamentos chineses e equipamentos americanos para a implantação do nosso sistema 5G, no que o tribunal haverá de se posicionar. O tribunal, repito, haverá de se posicionar e não aceitar tudo que vem ocorrendo aí, que a mídia vem noticiando, porque nós temos que ter um país que seja um país plural e que permita as mesmas oportunidades para todos com a mesma segurança jurídica. Os projetos, senhor presidente, estruturantes para a oferta de serviços digitais no âmbito da estratégia do governo digital contam com a liderança efetiva da Secretaria de Governo Digital vinculada ao Ministério da Economia. Por outro lado, os investimentos associados à infraestrutura e capacitação compõem a estratégia brasileira para a transformação digital, a qual não parece estar recebendo o mesmo nível de atenção
sobre a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vale ressaltar que o e-digital é formada por 4 eixos de transformação digital e outros 5 eixos habilitadores, abrangendo áreas de grande complexidade como telecomunicações, educação, inovação e ambiente de negócio. Justamente por isso é necessário que instâncias de coordenação como o Comitê Interministerial, previsto no Decreto 9.319/2018, funcionem de maneira adequada. Diante de tal cenário, senhor presidente, entendo ser imprescindível que o TCU avalie de forma minuciosa como o governo federal está conduzindo a coordenação dos diferentes atores, bem como a implementação e o acompanhamento das iniciativas constantes do e-digital, em especial quanto às ações pertinentes às dimensões de infraestrutura e capacitação avaliadas pela ONU. Para tanto, o acordo que proponho contempla deliberação direcionada à Secretaria-Geral de Controle Externo desse tribunal e queremos, então, cumprimentar a nossa unidade central para que sejam realizadas as fiscalizações específicas sobre o tema em 2021, de modo a proporcionar uma avaliação sistêmica da estratégia brasileira de transformação digital, em complemento a esse trabalho extraordinário que foi encetado pela nossa CGSEX, pelas nossas unidades técnicas e comandados pelo eminente presidente ministro José Múcio Monteiro, a quem quero mais uma vez cumprimentar. Senhor presidente, concluo assim a apresentação do presente processo, com a certeza de que a atuação do Tribunal de Contas da União foi e continuará sendo essencial para auxiliar o governo federal a conduzir o Brasil rumo à condição de país 100% digital, com serviços públicos acessíveis a toda a população e cidadãos conscientes e também capacitados para usufruir todos os benefícios advindos da modernização do Estado. Quero aqui pedir desculpas aos meus pares e a todos que acompanharam esta sessão pela mais longa exposição, talvez, de toda a minha vida nesta casa, mas espero que compreendam a necessidade de dedicarmos esse tempo ao assunto, dada a sua complexidade e relevância. Quero também, mais uma vez, congratular a equipe da CEFT pela excelência, mais uma vez, do trabalho realizado, e também registro os meus agradecimentos e contribuições oferecidas pelos eminentes ministros Vital do Rego e Oébio de Oliveira, as quais já incorporei ao meu voto. Agradeço às suas excelências e também, senhor presidente, não posso deixar de agradecer ao meu gabinete, na pessoa da nossa chefe de gabinete, Carla Manso, o Plexo, do Daniel, do Robson, de todos que se ocuparam desse trabalho no nosso gabinete, e submeto, portanto, as deliberações constantes dessa proposta de acordo que traga a aprovação desse colegiado nos seguintes termos: determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao Tribunal Superior Eleitoral que desenvolva um plano de ação conjunto para a implantação da identificação civil nacional, conforme previsto na Lei 3.444 de 2017, para a CGSEX, que realize fiscalizações com o propósito de avaliar de implementação das iniciativas constantes da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, instituída pelo Decreto 9.319 de 2018, e encaminhar recomendações ao Ministério da Economia e Soberanidades, e retornar os autos à CEF para prosseguir o acompanhamento.